Mateus capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã por estarmos na tua casa, Senhor Jesus, e estarmos hoje aqui, Senhor, para aprendermos, para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, esse tempo que nós estamos aqui, que seja um tempo proveitoso, Senhor, para ouvir a tua voz, para sermos ministrados, aprendermos, crescermos, Senhor, no conhecimento. Senhor, cada dia aprendemos um pouco mais da tua palavra e ouvirmos a tua voz hoje, Senhor, neste lugar. Tu já tens falado, Senhor, das mais diversas formas, Senhor, através dos louvores, de testemunhos, Senhor, através, Senhor, Pai, de cada vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Eu sei que continuarás falando um pouco mais através da tua palavra, por isso ministra aos nossos corações, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, uma das profecias a ser cumprida acerca de Jesus era de ser o filho de Davi. Jesus também era chamado, Jesus também, ele foi chamado assim como filho de Davi, por exemplo, por Bartimeu cego, lá em Marcos capítulo 10, versículo 43, a Bíblia diz que quando Bartimeu ele percebe que Jesus passava à beira do caminho, então ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava incessantemente. A mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, versículo 21, ela também vai usar deste título para chamar a atenção de Jesus. Ela vai chamar ele de filho de Davi. Ainda em Mateus capítulo 12, versículos 22 até o 24, Jesus vai expulsar um demônio, e o texto vai dizer assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Então, a gente começa a ver que isso era um sinal, era uma das profecias que falava acerca do Cristo. A característica que ele tinha era ser chamado filho de Davi. Então Jesus, ele é chamado de filho de Davi, no sentido de ser a pessoa que cumpria a profecia de que o Messias viria da linhagem de Davi. Por isso as pessoas diziam que ele era o filho de Davi. Só que tem um problema, irmãos. Jesus, ele não era descendente de Davi. Jesus não era. O fato é que Jesus nasceu do ventre de Maria. E Maria, ela não era descendente de Davi. E como a gente pode concluir isso? Como que a gente pode entender isso? Ela era prima de quem? De Isabel. E Isabel era da tribo de Levi. Onde nós vemos isso? Lucas capítulo 1, versículo 5. A Bíblia vai dizer assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Então Maria, a gente pode concluir por laços familiares, que Maria pertencia à casa de Arão. Então ela era da tribo de Levi. Aí a gente para pensar agora, como é que fica a questão de Jesus ser da tribo de Judá? Como é que humanamente a gente vai encaixar isso? Como é que humanamente a gente vai entender isso? Nós podemos chamar Jesus de leão da tribo de Judá? Sim, nós podemos. Em primeiro lugar, porque assim ele foi chamado em Apocalipse capítulo 5, versículo 4. A Bíblia vai dizer assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em segundo lugar, porque apesar de Maria não ser da tribo de Judá, ela era casada com José, e José era da tribo de Judá. E isso significa que se a monarquia naquela época, ela voltasse a Israel, ou seja, se Roma, se eles fossem libertos ali do poder de Roma, né, Israel politicamente fosse liberto, então significaria que José, ele tinha a linhagem requerida para ser o rei, ser da tribo de Judá. E isso vai se alinhar muito, irmãos, com a profecia de Jacó, que no leito de morte ele profetizou o quê? Que o cetro não se apartaria da casa de Judá. Onde está isso? Gênesis capítulo 49, versículo de número 8, diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Que coisa linda e maravilhosa, né, irmãos? A questão que fica é, se o José, aliás, ele não é o pai de Jesus, no sangue, falando propriamente, como é que a genealogia de Jesus, ela é contada na Bíblia, a partir de José? Nós lemos o texto. Se Maria não é da tribo de Judá, como a profecia, ela pode se cumprir? Se Jesus não tem o sangue de José, como os autores dos evangelhos escrevem a genealogia de Jesus, como se ele fosse filho legítimo de José? A resposta, ela é muito clara, ela se resume em uma palavra, que tem tudo a ver conosco: adoção. Isso vai nos dizer, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 5, vai dizer assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós somos adotados como filhos. Jesus também foi adotado como filho de José. José não apenas aceitou a gravidez de Maria, mas ele também adotou a criança que nascera, dando a essa criança o seu sobrenome, assumindo Jesus então o papel de primogênito. Jesus, ele é conhecido como primogênito de José. Então Jesus, irmãos, olha que coisa maravilhosa, ele pode ser chamado de filho de Davi, graças a uma adoção. Ele foi adotado, porque José adotou ele como seu primogênito, e por ser adotado como primogênito, ele passa a pertencer à tribo do pai. Ele passa a ser enxertado, assim como nós somos enxertados na videira. Jesus, ele passa a pertencer agora à tribo do pai. E nós sabemos que Jesus, ele foi adotado, né, que José adotou, porque ele, junto com Maria, ele vai comparecer no templo, e no 8º dia, ele vai oferecer o sacrifício, e isso era o papel do pai, o pai levaria. Onde está isso? Lucas capítulo 2, versículo de número 21, a palavra vai dizer assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer.
Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então você vê como tudo vai se encaixando, né? Como o Senhor vai fazendo, e a gente vê como Jesus enfrentou tantas coisas, né? Então, até você vê que a adoção é um dos atos, né? Eu tenho muito pensado nisso, é um ato de amor, né? Não existe um ato tão grande de amor quanto a adoção, e Jesus, ele foi adotado ali por José. E o pai, irmãos, ele também ensinava a profissão ao seu filho. Jesus, ele era conhecido também como o filho do carpinteiro, né? O filho de José. Então isso é mais uma prova de que Jesus, ele é conhecido, ele é chamado, né? Como ele foi separado como primogênito de José. José o tratou como seu filho primogênito. E aí, por ser adotado, ele se tornou o filho de Davi, né? Isso nos faz pensar, e hoje eu quero falar um pouquinho, né, bem brevemente, de José, porque muito se é falado de Maria, né? As pessoas só lembram da Maria, a Maria que foi aquela que foi escolhida pelo Senhor, mas nós vemos também como José também foi escolhido pelo Senhor, e mostra como o casamento, ele é uma união de propósitos, né? José também era um homem justo, um homem cheio do Espírito, né? Cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, né? E eles se tornam um. Então há um duplo cumprimento tanto em Maria quanto em José. Então hoje é uma oportunidade que nós temos também, né? Pouco se fala do José, pouco se fala da importância dele como um homem de Deus, como aquele que foi chamado sim do Pai de Jesus nesta terra, né? Parou para pensar? Então Maria, ela tem excelentes qualidades, e nós vimos que também José tem excelentes qualidades, né? Ele não foi colocado ali, né? Ele não caiu de paraquedas, não, ambos, tanto José quanto Maria, eles têm os propósitos do Senhor, e eles estavam juntos numa união de propósito, né? Por isso que nós falamos que o casamento, ele é o quê? Uma união de propósitos, né? É uma união, que por isso que vira esse mistério maravilhoso, que se torna uma só carne, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, né, a gente pode dizer que José é uma pessoa com quem Deus pode contar. José é alguém em quem Deus pode contar. José foi uma pessoa que Deus, ele pôde confiar para que ele pudesse exercer e aplicar o plano de salvação, né? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. E a pergunta para nós hoje, para todos que aqui estamos: será que nós somos uma pessoa com quem Deus pode contar? Será que Deus pode contar com você? Quando Ele mais precisar? Será que quando Ele nos chamar, nós podemos, né? Muitos já são chamados aqui, mas será que Ele pode contar comigo? Ele pode contar com você naquilo que nós mais precisamos? Então quero deixar alguns pontos rapidamente para nós pensarmos nessa noite. Então o primeiro ponto é exatamente isso que eu quero falar. Precisamos ser pessoas com quem Deus, ele pode contar. Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José, irmãos, ele se tornou o mais importante servo de Deus nesse sentido.
entendemos, com base nesse relato, como que o José, irmãos, ele é um homem com que Deus ele pode confiar para criar filhos para si. Porque para pensar, o próprio Deus está entregando o seu filho, e você tem a responsabilidade de cuidar dele. Irmãos, nós já temos os nossos filhos, e já é uma responsabilidade tão grande cuidar deles. Imagina você cuidar do Filho de Deus. Imagina você se preocupar com todas as coisas. Cara, que coisa maravilhosa, que coisa impressionante. Deus confiou a José, o seu filho, cuidar, sustentá-lo, mantê-lo, ensiná-lo. Os nossos filhos, irmãos, são de Deus. Eles vieram de Deus e nós precisamos levá-los ao Senhor. É uma responsabilidade que nós temos de levar. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Você não cria o seu filho para pensar, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Primeira coisa, uma coisa que eu tenho sempre orado, eu falo: Senhor, que eu leve os meus filhos para a tua presença, porque essa é a minha maior preocupação. Eu tenho que levá-los para o Senhor, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então, se você falar, você se preocupa já com o teu filho, o teu primogênito, você se preocupa com ele, com o que ele vai fazer, honestamente, irmãos, não me preocupo, e não tenho essa preocupação, porque eu sei que se eu levá-lo para o Senhor vai direcionar todas as coisas, o Senhor vai levá-lo para o lugar que Ele quer. Então eu falo: Senhor, é a tua vontade. O meu papel como pai, o papel da minha esposa como mãe, é levarmos os nossos filhos para a presença do Senhor, que eles conheçam a esse Senhor amoroso e eles temam ao Senhor, não é simplesmente levá-los para que eles conheçam o Deus do pai deles, mas que eles conheçam o Deus, e Deus se torne o Deus, o seu Deus. Amém? Então esse é o nosso papel. Nós precisamos, os pais são aqueles que tornam possíveis os propósitos do Senhor para os filhos. Então olha a responsabilidade de José. Ele tem que pegar Jesus e levar Jesus, preparar Jesus para o propósito. E é interessante que exatamente aquilo que Jesus, ele vai aprender, o ofício que ele vai aprender é mexer com a madeira, e no final Jesus ele vai parar no madeiro. Então Jesus ele conhece, Jesus ele sabia aquilo que estava preparado para ele. Então José ele vai trabalhar na vocação de Jesus, ele vai levar Jesus para o seu propósito. Como pais, nós somos aqueles que vamos investir na vida dos nossos filhos, sim ou não? Nós somos aqueles que vamos incentivar, nós vamos ser os maiores incentivadores dos nossos filhos, nós vamos sustentá-los. Nós precisamos, como pais, e agora não me refiro apenas aos homens, mas todos que somos pais, homens e mulheres, nós precisamos preparar o ambiente para que eles se desenvolvam. Precisamos preparar os recursos para que eles possam se desenvolver e chegar até o Senhor, que eles possam se desenvolver e andar na presença do Senhor. E a pergunta que fica é: como você tem preparado esse ambiente? Você, homem, como tem preparado esse ambiente dentro do teu lar, para o teu filho buscar a Deus, para o teu filho conhecer a Deus? Será que já começa você sendo um exemplo para ele? De alguém que busca, de alguém que adora, de alguém que serve? Será que você tem sido realmente um sacerdote dentro do teu lar? Então Deus está falando conosco nesta manhã. Então olha a responsabilidade que o José tem. Maria foi escolhida por suas qualidades, e José também por suas qualidades, de alguém que vai levar Jesus ao seu propósito. José é um homem de Nazaré, também foi escolhido pelo Senhor. Ele também foi agraciado de uma certa forma. Ele recebeu a graça de cuidar do Filho de Deus. E por isso, irmãos, eu vejo que José é um homem muito importante na história. E a gente às vezes não dá o devido valor, porque para pensar essa responsabilidade, porque vamos pensar, vamos voltar um pouco na história. Moisés, Deus confiou o que a Moisés? Confiou a sua lei. Para Josué, o que Deus confiou? Deus confiou o seu povo e a entrada na terra prometida. Para Davi, Deus confiou o que? Deus confiou o reino.
Para os profetas, Deus confiou o quê? A sua palavra. Para os apóstolos, Deus confiou o seu evangelho. E para José, Deus confiou o seu próprio filho. Olha a responsabilidade que o José tem como pai. E ele talvez, pouco se fala, como eu disse, fala-se muito pouco de José. Mas olha a responsabilidade que esse homem de Deus ele teve. Você já parou para imaginar que talvez por toda a eternidade, quando a gente cruzar com José, ali na glória, aí a gente pode imaginar, esse é o homem, aquele que, Jesus aqui na terra chamou de pai. Será que Deus pode contar comigo e com você para criar filhos para Ele? Então eu quero que você pense nesta manhã. Será que nós podemos, Deus olha para nós e fala assim, não, eu confio no meu filho porque ele vai desempenhar aquilo que eu pedi para que ele desempenhe. O Senhor confiou a José uma responsabilidade muito grande e muito linda. Segundo ponto, irmãos, como eu disse, você bem sucinto hoje, Dia dos Pais. Precisamos assumir a missão que Deus nos entregou e ser obedientes. Primeiro, precisamos assumir a missão que Deus nos entregou e sermos obedientes a Ele. Muitos homens têm aceitado aquilo que o inimigo tem vendido por aí, que a oração, que o sacerdócio, que a fé é uma coisa mais feminina. E nós temos que, como homens, assumir isso. A gente entrega, é a mulher que tem mais fé, é a mulher que vai ter a mais perseverança. E o homem talvez ele já é mais negativista, ele já é muito direto, mas ele precisa ter essa fé. Ele entrega a oração para sua esposa, ele deixa essa responsabilidade para sua mãe, quando ele deveria assumir o papel de sacerdócio. É a responsabilidade dele. A fé e o sacerdócio dentro da casa é papel do homem. Então, você homem, você tem uma responsabilidade da tua casa. Você precisa levar a tua família para Deus. E você é o espelho, você é o reflexo. Se você não refletir a glória de Deus dentro da tua casa, como você espera levar os teus filhos para Deus? Se você não for um exemplo dentro da tua casa, o teu filho, a tua filha não olhar para você como um espelho, como um homem de Deus, como você espera que você vai levar? Não é só você chegar e falar assim, vai lá, a porta da igreja está aberta, você entra lá e busca Deus. Não, você tem uma responsabilidade, você tem um sacerdócio para exercer. E é muito sério, irmãos, aquilo que Deus nos confiou. Deus deu uma missão para nós. Deus, Ele chamou Abraão, Ele falou com Isaac, com Jacó, com Moisés. E Deus continua chamando homens para o sacerdócio de suas casas. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos o homem tem se esquivado disso. Ele acha que o papel dele é só trabalhar, é só trazer o sustento e acabou. O sustento também é a vida espiritual da tua família. Porque naquele grande dia Deus ele vai recobrar isso de nós. E aí o que você vai falar? Você dedicou muito tempo para trabalhar, e você não cuidou da vida espiritual da tua casa, da tua família. A responsabilidade é sua. Como homens, a responsabilidade é nossa. Deus, Ele conta comigo e conta com você, conta conosco, para sermos pessoas estratégicas na preservação da nossa família. Mas muitas vezes, os homens têm sido infantis, me perdoem, mas essa é a verdade, têm sido crianças, quando eles deveriam ser homens, e cuidar de suas casas, e cuidar de seus filhos. Então está na hora de nós nos levantarmos, e nisso, José é um homem extraordinário. Ele não foge do papel dele, ele não foge da responsabilidade dele. Mateus capítulo 2, versículo 13 vai dizer assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar.
Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui temos mais uma profecia que se cumpriu pela obediência de José. Ser chamado filho de Davi, e agora, para se cumprir a profecia, do Egito chamei o meu filho. Mas o que chama a atenção aqui, nesse texto, é que o anjo, ele mandou fugir. Ele chegou e falou: você vai fugir. O que você faria se fosse com você? Se fosse nos tempos atuais, nos tempos da igreja que tem se tornado uma igreja Nutella, que não, eu não posso passar por isso, eu não posso enfrentar nenhum tipo de situação, nenhum tipo de dificuldade, né? Eu estava ouvindo um debate essa semana, e o pastor falou assim: mas sério, a gente vai passar por isso? A igreja passa por tantos problemas. O outro pastor até falou assim: que problema que a igreja passa aqui? Que perseguição que a igreja passa aqui? Irmãos, nós estamos falando de uma igreja perseguida. Que perseguição que a igreja passa aqui? Não passa perseguição, mas gente do tipo, por isso que eu falei, virou crente Nutella, virou uma igreja Nutella por muitas vezes. Aí se Deus ele chega e manda um recado desse para algumas pessoas, muitos vão se rebelar. Imagine Deus falar assim para você: olha, larga tudo, vai para o Egito, larga tudo, sai de São Paulo, sai, larga tudo, pega só a sua roupa e vai embora, abandona tudo, e você vai ficar lá muito tempo, você vai recomeçar lá, você vai ter que fazer tudo de novo lá, você não está levando, não tem tempo de fazer nada, porque você não pode ser rastreado, você tem que sair fugido é assim, você tem que abandonar tudo. Mas hoje muitas pessoas teriam dificuldade, porque não é esse o evangelho que tem sido pregado por aí afora. Porque é o evangelho da prosperidade, o evangelho da bênção, de você vai conquistar, e você vai ter. Então isso vai na contramão, de pedir para você abrir mão, de você largar. Não, peraí, não está muito certo isso aí não. Me tirar da zona de conforto, para me colocar numa dificuldade. Como deixar tudo que eu conquistei? Não, eu conquistei tudo, conquistei em nome do Senhor, o Senhor me deu, e agora eu vou largar tudo. Mas irmãos, estamos falando do José, um homem temente a Deus, e ele não apenas seguiu a ordem de Deus, como ele também fez com perfeição. Olha lá, dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Isso está no versículo 14. A pergunta é: Deus mandou ele de noite? Não, Deus não mandou ele de noite. Essa parte é a estratégia de José. Essa parte é dele. Ele previu o que poderia acontecer. Sendo cabeça de casa, ele pensou, eu creio que ele orou, e ele decidiu cumprir aquilo que Deus mandou, de uma forma que realmente fosse eficaz. Maria, vamos à noite, porque quando perguntarem para onde nós fomos, ninguém vai saber responder. A gente saiu. Não adianta Herodes apertar, né? Vamos investigar e tal, vamos colocar a Polícia Federal, vamos colocar não sei o que, não. Eles saíram e não adianta apertar nem o familiar. Onde ele foi? Eu quero saber para onde ele foi. Não tem como saber. Então José aqui, ele é estratégico. Eu imagino que ele deve ter pensado: se é para fazer o que Deus mandou, então eu vou fazer do melhor jeito possível, da melhor forma possível. José, ele está sendo aqui estratégico. E isso é papel do homem. Não é você deixar a tua mulher tomar a decisão de todas as coisas. O papel é teu. E eu não estou dizendo que você vai decidir você vai deliberar sozinho, porque a mulher ela é auxiliadora, mas o teu papel, a decisão é tua. A responsabilidade do rumo da tua casa é tua, é do homem. Agora o que acontece hoje em dia é que o homem tem deixado a mulher decidir tudo, quando ele não deveria fazer isso.
quando ele deveria assumir a posição dele. Mais uma vez, não estou dizendo que ele não vai conversar com a esposa, que ele vai decidir e ele falou, acabou. Não, não é isso. Mas a responsabilidade, a tomada de decisão, a palavra final é ele, e ele vai dar conta ao Senhor. Mas o homem tem deixado, porque é mais fácil hoje em dia, né, ficar dedicando tempo no videogame. É mais fácil hoje em dia ficar dedicando tempo para o futebol, porque eu tenho outras coisas mais importantes. Porque às vezes o homem quer fazer isso, o homem quer casar, mas ele não quer assumir o papel de homem. Ele quer casar, mas ele quer continuar sendo o filho da mamãe, que a esposa vai servir, vai fazer tudo para ele, ele não vai fazer nada, quando ele tem que assumir o papel dele, de homem, de cabeça de casa, daquele que vai cuidar do lar, daquele que vai dizer, ó, vamos por aqui. E para ele saber para onde vai, ele tem que buscar Deus. Se ele não buscar Deus, se ele não se encher de Deus, se ele não se encher com o Espírito Santo, ele vai levar a família para o buraco. Porque até onde gastar, ele tem que saber. Aonde eu vou investir? Aonde eu vou colocar o meu dinheiro? Aonde eu vou investir? Agora, eu não entendo. Às vezes tem casamentos aí que do tipo, o dinheiro da mulher é da mulher, o dinheiro do homem é do homem. Aí na hora que chega as contas, a gente junta e vamos rachar. O que é isso, irmãos? É um só. É um só. Não existe isso. Não sei de onde tirou isso. A minha esposa, ela tem acesso às minhas contas se ela quiser olhar a qualquer hora. E vice-versa. É junto. É decisão junto. Mas a gente quer separar. E como você quer que Deus prospere desse jeito? Como você quer que esteja alinhamento desse jeito? Então Deus está falando, assuma a missão que Deus entregou para você. Seja obediente. Faça aquilo que Ele mandou você fazer. Honre a palavra do Senhor. José, ele é estratégico, ele assume a posição de cabeça da sua casa. Ele é responsável por cuidar do seu lar, e ele cuida do seu lar. E como cabeça, ele ouve a voz de Deus, e ele obedece o que Deus manda fazer. Se essa direção que Deus mandou fazer, então vamos fazer. Ele não discute, ele apenas obedece, porque Deus fala com ele. Há quanto tempo você, homem, não tem ouvido a voz de Deus? Assuma o seu papel. Grande parte aqui é pai, ou vai se tornar algum dia. Então comece agora a buscar Deus. Comece a se encher de Deus. Comece a buscar a estratégia de Deus. Senhor, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer na minha casa? Eu preciso levar minha esposa para a tua presença. Ei, se a tua esposa não está na casa de Deus, a culpa é sua, porque você não é sacerdote. Então Deus está falando conosco hoje. Assuma o seu papel de sacerdote. Assuma o seu papel de homem. E leve a tua família para Deus. Leve a tua família para o Senhor. Olha a responsabilidade. Agora vamos começar a olhar a responsabilidade do José. Imagina, ele vai levar Jesus para onde? Para os botecos? Ele vai levar Jesus para onde? Para o meio da confusão? Não, José, ele vai levar Jesus para o templo. Ele vai fazer o papel dele, ele vai cuidar. Mas aí o pai não, ele não quer levar o filho para a igreja. Não, coitado, ele está cansado. Ah, tadinho, está dodói. Deixa lá protegido, debaixo do cobertor. Não vai buscar. Agora, será que nós temos tido essa percepção? Ou a gente tem deixado as coisas simplesmente fluírem? Um pai que não chama a responsabilidade. Tem que chamar, irmãos. Às vezes vai ter que ser duro. Não tem que ser o pai Nutella. Tem pai que parece que é a mãe que manda.
Amém, meu irmão? Vai, não peques mais. Eu queria dizer isso. Chegou o dia. Não trocou minha pilha. Eu pedi. Então, irmãos, esse é o papel do pai. Mas os pais hoje estão Nutella. O pastor Celso mandou um vídeo no grupo lá, que é mais ou menos isso aí. Os pais têm que levar umas pancadas. Os homens que assistiram o vídeo viu lá. Não preciso falar. Fechar o olho de todo mundo e vai tomar pancada, porque precisa, irmãos. Você tem uma responsabilidade com os teus filhos. Não espera a tua esposa resolver o problema, não. Na hora que o problema chegar com teus filhos, é você que resolve. É você que chega lá e apazigua. E vai com sabedoria, não é só batendo. Eu tive uma situação esse final de semana. E aí, no primeiro momento, o homem falou assim: eu vou bater. Mas o Espírito Santo me ensina a hora certa. Eu ouvi, depois sentei. Ao invés de bater, eu fui lá, vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar, vamos alinhar. E eu vou ensinar, porque você fez comigo, você pode fazer lá fora. Então eu vou te ensinar. Tem hora que você tem que usar a vara, tem hora que você tem que falar, mas você tem que se posicionar. O problema é que os homens estão deixando tudo para as mulheres fazerem. E as mulheres têm feito um trabalho fantástico, irmãos. Não estou falando mal das irmãs, por favor. Mas o que eu estou dizendo é que os homens precisam assumir os seus papéis como pais. E não estão assumindo. Acham, mais uma vez, acham que é só trabalhar e acabou. Seu papel como pai, você tem que chegar junto do teu filho. Chega para conversar. Senta, fala, ensina, explica. Esse é o papel. Não é deixar para a mãe resolver tudo, não. José assume o papel de cabeça, mas ele é alguém que teme a Deus e ouve a voz de Deus. Terceiro e último, eu vou encerrar aqui. Aprenda com Deus a esperar o tempo certo para todas as coisas, sem pular etapas. Tem momento que você vai ter que esperar, sem pular etapas. Mateus capítulo 2, versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Você está vendo? É sempre para o José, não é para Maria, é para o José. Tem uma responsabilidade, um sacerdócio. Então, se Deus não está falando com você, homem, alguma coisa está errada. Se Deus está falando só com a tua mulher, começa a colocar teu joelho no chão. Começa a buscar a Deus. Porque Deus, o anjo foi falar com José, todas as vezes é com José. Para Maria só foi para falar que iria nascer, que ela ia ficar grávida, porque não podia simplesmente aparecer sem uma explicação. Mas é tudo com José. Então, homem, tem uma responsabilidade. E disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Olha que interessante, irmãos, essa parte. Você já parou para pensar que Deus ele não é arbitrário? Ou seja, ele chega do tipo assim: é assim, você vai fazer e acabou. É agora, é nesse. Deus, ele esperou uma pessoa morrer. No caso, o Herodes. Deus poderia ter do tipo, dar um infarto no Herodes, embora. Podia ter acabado. Resolve de uma vez. Ele é Deus, ele é Senhor. O nosso fôlego, ele que deu o sopro de vida para nós. Se ele quiser tirar o ar, ele tira e acabou. Um Deus que espera uma pessoa morrer. É um Deus que não é arbitrário. Ele dá a chance. Já pensou como Deus, ele é justo? Não apenas conosco. Porque a gente fala assim: ah, mas aquele lá merece. Não, ele é justo com toda a humanidade. Em Gênesis 15, Deus ele faz uma promessa a Abraão.
E ele falou para Abraão que ele daria a terra de Canaã, a ele e aos seus descendentes. No entanto, a promessa não vai ser cumprida imediatamente. Porque Deus esperaria o quê? Que a iniquidade dos amorreus atingisse o ponto máximo. Ele chama Abraão, mas esse vai esperar 400 anos. Até que os amorreus perdessem o direito de continuar na história. Isso é ética de Deus. Processo. A gente está aguardando a volta do Senhor, mas o cálice da ira tem que se encher ainda. A gente gostaria, Senhor, podia ser agora, Jesus, mas tem a hora certa. Então tem o tempo certo para as coisas, e a gente não pode pular etapas. Deus está ensinando isso para a gente. E como está sendo difícil para nós entendermos isso, muitas vezes porque nós nos tornamos a geração do imediatismo. A gente quer para ontem, tem que resolver agora. Desde pequeno nós somos assim. O que o bebê, tem uma musiquinha que a gente colocava para as crianças, que canta, tem que ser aqui, tem que ser agora. Agora não, já. O bebê não é assim? Começa a chorar e você fica desesperado, e agora está chorando, mexe o negócio, faz não sei o que, troca a fralda e dá mamadeira e não sei, você fica descabelado, a mulher fica descabelada, né? Os homens perdem até o cabelo, porque não sabe o que fazer, porque a criança, o bebê é para já, e nós nos tornamos essa geração, é para já, tem que acontecer agora, Deus tem que realizar agora. Deus, ele poderia, irmãos, ter arrancado o Saul de uma vez só no trono e colocado Davi? Poderia. O Davi era novo, não teve tantos reis, que a gente vê que do tipo criança herdou o trono. Ele poderia ter arrancado Saul de lá e colocado Davi. Mas o que? Tem processo. Deus poderia ter enviado o Moisés antes para o Egito? Poderia. Mas lá, ele era o quê? Era procurado. A ficha dele estava suja na justiça. Faraó tinha que morrer. Processo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, ele pode tudo, mas ele só faz no tempo certo. Deus é capaz de esperar um sujeito morrer. O Deus que pode matar, ele espera o Herodes morrer. Deus pode fazer qualquer coisa, mas ele respeita processos. Essa é a grande lição. É a grande lição que Deus ensina para nós, como pais, homens e mulheres. Como pai, sempre podemos fazer mais. Como pais, a gente pode, como o nosso filho, a gente fala para ele não fazer uma coisa, o bebezinho, que ele cisma com a tomadinha, e você pode ir lá, tirar ele, aí ele volta, você vai lá, tira ele, até que chega uma hora que você vai ter que deixar ele. Vai doer? Vai. Você queria? Não. Você podia fazer? Podia evitar? Podia. Mas ele precisa aprender, porque ele não está entendendo ainda. Deus podia fazer muitas coisas, mas nós precisamos aprender também. Quando a gente olha para a figura do pai, como eu disse no início, o pai em si, o homem agora, a criança, pelo menos eu vou dizer eu como criança, sempre olhei meu pai como o quê? O mais forte. Ele pode tudo. Ele pode bater, pode castigar, enfim, ele pode fazer. E essa é a lição aqui. A gente precisa entender que nós não podemos pular etapas. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o mais forte, Ele é o maior, Ele pode tudo. Se Ele falar uma coisa, vai acontecer. Ele pode fazer todas as coisas, mas tem momentos que a gente precisa deixar o filho machucar também.
Às vezes, como pais, somos muito protetores. E tem hora que a gente tem que deixar. O problema é que a gente às vezes tem criado uma geração que a gente ou tem deixado demais, ou tem segurado demais. Mas a gente só vai encontrar esse equilíbrio em Cristo. A gente só vai encontrar esse equilíbrio no Senhor. Entender os momentos da forja, de forjar os nossos filhos, de forjar o caráter deles. Tem hora que você deixa um pouquinho, tem hora que você precisa punir. Eu costumo dizer lá em casa, as crianças já aprenderam do chinelo voador. O que é o chinelo voador? Não tem a mãe que avisa? A mãe fala: ah, menino, eu vou te bater se você continuar fazendo isso. E a criança, né, às vezes ela vai crescendo, a minha mãe só grita. Porque a mãe só fala, a mãe fala muito também. Eu vou te bater, eu vou te pegar, mas nunca pega. Então, a minha psicologia é ao contrário, é o chinelo voador. Eu aviso, aí eu dou um segundo. Ainda eles, graças a Deus, eles chegam no segundo aviso, eles já entenderam. Então primeiro eu aviso: olha, eu vou pegar. Aí eles continuam. Aí de repente, assim, no meio do nada, eu nem estou na sala, não estou no quarto, aparece o chinelo voando assim. É o chinelo voador. Aí quando o chinelo voador chega, eles já entenderam o recado. Ó, o chinelo já voou, já saiu do lugar. Então, irmãos, processos de forja. Entenda algo nessa noite, nesta manhã. A gente está tão acostumado com o culto à noite. Às vezes, eu e você, a gente não recebe no tempo que a gente quer, porque ainda não estamos prontos e maduros suficientes. É difícil, irmãos. Às vezes você pode olhar para mim e falar assim: ah, o pastor sabe tudo que está fazendo. Não, muitas vezes não sei. Muitas vezes eu preciso falar com a minha esposa, e ela tem que me dar uma segurada, porque às vezes eu também sou bobo. Ontem mesmo, eu estava vendo lá, né, um vídeo, e a minha esposa estava lá: o que você está vendo? Aí eu estou vendo lá, pedaleira de guitarra. Tipo, em vez de eu dedicar para o meu instrumento, eu estou dedicando para o meu filho. E eu estou lá. Aí eu chego para ela assim: estou pensando em dividir essa pedaleira aqui com ele, falar com ele, vamos comprar essa pedaleira aqui. Aí ela já me traz aquele equilíbrio também. Mas ele tem que ralar para isso, né? Porque eu não estou vendo. Só que aí você vê como do tipo, por isso é um só, irmãos. Aí hoje pela manhã, o que eu escuto? Primeiro ela do tipo foi lá, jogou um balde de água fria em mim. E eu todo empolgado, falei assim: nossa, eu estou precisando da aprovação dela também, né? Para a gente estar junto. E vamos lá, vou investir nele. Aí ela me deu um balde de água fria. Eu falei assim: tá bom, tá certo, tá, tem que esperar. Ah, difícil esperar. Aí hoje pela manhã a gente está descendo para ir para a igreja. Abre a porta do carro. Aí ela fala: e aí, você viu o negócio da pedaleira? Não, porque senão até eu ajudo também. Aí eu falei assim: olha aí, olha aí. Eu falei: mas você falou ontem que não, mulher. O que eu quero dizer? Existe o tempo. Estou dizendo que às vezes, por que eu estou dando exemplo? O homem não pode ser só aquele. Às vezes a gente é meio. E muitas vezes a minha esposa me segura. Ela me conhece. Se dependesse de mim, eu teria parcelado a melhor guitarra que tivesse para o meu filho, porque ele é meu filho. Então eu ia me esforçar por ele, porque eu amo. Mas existe o processo da forja. Então eu falo assim: filho, começa com essa aqui. Vamos evoluindo. Primeiro você começa com a de criança. Então ele estava com a de criança. Agora você já tem uma de adulto, já uma guitarra mais encorpada. Dá para ter uma melhor? Dá. Papai vai ralar? Vai, mas você também tem que ralar junto. Você tem que ser forjado pelo tempo. É o exemplo simples de uma pedaleira.
Porque a gente é assim, a gente é preocupado. O pai está preocupado. Às vezes eu me pego, irmãos, né, confessando aqui, eu me pego do tipo, a minha esposa sabe disso, fico vendo vídeo de guitarra até as últimas, tirando solo, escutando para passar para ele. E às vezes eu fico bravo depois comigo, ele que devia estar fazendo isso, eu que estou fazendo aqui, eu que estou tirando nota por nota, para depois ele vir aqui e falar que não consegue. Mas eu aprendo com o Senhor, anda no caminho. E para andar no caminho eu vou ter que estar ali. Eu vou ter que aprender junto. Processos que vai nos deixando maduros. Como pais precisamos saber a hora certa, irmãos, de lançar a flecha. Meus filhos ainda estão na aljava. De vez em quando a gente tira um pouquinho, dá uma afiada, mas volta para a aljava, até chegar o tempo certo de que eles vão ser lançados. Mas quando eles forem lançados, que nós saibamos, ele vai ter o alvo, e o alvo é Cristo. Eles vão sair do ninho, mas eles vão estar no caminho do Senhor. Vamos ficar de pé. Será que nós somos pessoas que Deus pode confiar? Será que nós somos pessoas que assumimos a missão que Deus nos deu? O chamado que Deus nos colocou, e agora isso é para todos nós. Será que nós temos sido obedientes ao chamado do Senhor, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos? Será que nós temos entendido o tempo certo para todas as coisas? Por exemplo, a minha filha, glória a Deus, ela tem um dom que Deus entregou na vida dela, mas existe o tempo certo. Às vezes ela fala, papai, quando que eu vou cantar lá com vocês? Eu falei, minha filha, tem tempo ainda. Precisa ter a forja, mas às vezes a gente quer que aconteça. A gente precisa entender que tem o tempo certo para cada coisa, e a gente não pode pular etapas. Eu falo, seu tempo agora, filha, é de ser criança, seja criança. Seu tempo não é de pregar agora, não é de sair, virar alguém do ministério de louvor, não. Seja criança. No tempo certo, você vai ser alçada. No tempo certo, Deus vai colocar todas as coisas. Então que a gente aprenda isso hoje. Que como pais nós possamos clamar a Ele sobre todas as coisas. Possamos, agora falando do nosso Pai Celestial, todos que nós estamos aqui, nós temos um Pai que nos ama, que fomos adotados por Ele. E se nós clamarmos, se nós buscarmos a Ele, se nós pedirmos para Ele olhar para nós, Ele vai olhar. Que nós possamos desejar a presença do Pai. Não existe nada mais gostoso, irmãos. E eu louvo ao Senhor quando todas as vezes eu vejo isso. Quantas vezes eu chego do trabalho e eu encosto o carro, e algumas vezes os meus filhos descem a escada para abraçar o Pai. Imagine Deus, quando a gente espera para estar na presença dEle e falar, Senhor, como eu desejei estar aqui, como eu desejei estar na Tua casa, como eu desejei, Senhor, estar na Tua presença. Que todos os dias seja assim, como foi falado na ministração do louvor, quando acordamos, nós já falamos com o nosso Pai, porque tudo que nós queremos é estar perto. E que hoje você possa falar, Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero o Teu sustento. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor. E não tem coisa mais gostosa para um filho, quando ele corre para os braços do Pai, e ele recebe o abraço, recebe o carinho, e vê o Pai levantar ele no colo. Que hoje a gente possa aprender com esta palavra, e nós possamos nos tornar cada dia melhores para a honra
e para a glória do nome do Senhor. Por isso eu quero que você curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, nesta manhã, Senhor, porque Tu és tão bom, Tu és tão lindo, Tu és tão forte, Senhor Jesus. Tu és tão poderoso, Tu és tão maravilhoso, Jesus. Senhor, nesta manhã, enche a Tua igreja, Senhor, com desejo pela Tua presença. Senhor Jesus, com o desejo, Senhor, de contemplar a Tua face, Senhor. Assim como o Pai se alegra quando os filhos vêm ao encontro, que nós sejamos, nós como Teus filhos, desejemos o tempo inteiro o momento de comunhão contigo, o momento, Senhor, de estarmos na Tua presença, o momento de Te bendizermos e Te adorarmos. Nos ensina os Teus propósitos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a entender o tempo certo para todas as coisas. Senhor Jesus, muitas vezes nós atropelamos os processos, mas que nós aprendamos, Senhor Jesus, contigo, que em tudo nós o busquemos, que em tudo nós clamemos a Tua presença.